Será que é possível uma mulher positivar um teste de gravidez mesmo sem estar grávida? Bom, podemos ir ainda mais a fundo. Será que se um homem fizer um teste de gravidez, ele pode positivar esse teste? Bem, só adianto que não há nenhuma pegadinha em nenhuma dessas respostas. Mas antes de responder essas perguntas, deixem um like e se inscreva no canal para continuar apoiando os nossos conteúdos. Então, sem mais, vamos para a aula. Então sejam todos bem-vindos, meu nome é Jefferson Santos e hoje eu vou explicar um pouquinho a relação entre beta-HCG e o câncer. Enfim, o beta-HCG, ou como ele é popularmente conhecido como teste de gravidez, ele é um exame rotineiramente utilizado pelas mulheres para descobrir se estão grávidas ou não. Até aí tudo bem, a maior parte das pessoas já sabem disso, mas aí entra a questão, qual a sua relação com o câncer? O que o beta-HCG tem relacionado com o câncer? Bem, antes de responder essa pergunta e aquelas outras duas da introdução, eu tenho que contextualizar um pouquinho sobre o beta-HCG ou HCG. Bem, o HCG, ele pode ser chamado também de hormônio da gonadotrofina coriônica, e ele é um hormônio produzido ou sintetizado por células trofoblásticas, ou mais especificamente, células sinciotrofoblásticas, que formam a placenta durante a gravidez. E aí, além dessas células trofoblásticas da placenta, outras células de outras estruturas e tecidos também podem produzir o HCG, como, por exemplo, as células da glândula pituitária, do fígado, como também as células do cólon. E esse hormônio ele tem uma função muito específica na gravidez, que é estimular a formação do corpo lúteo, como também estimular a produção de progesterona, que é um hormônio essencial para a manutenção da gravidez. Bom, até aí tudo bem também, né? Ele é um hormônio produzido ali na placenta e praticamente ele vai aumentar os seus níveis quando a mulher está grávida. Bem, para responder essas questões do início, a gente também precisa entrar numa questão muito importante, que é a estrutura do HCG. Então, qual a sua estrutura? O HCG, ele é uma glicoproteína e ela é composta por pelo menos duas subunidades, a subunidade alfa e a subunidade beta. Sendo que a subunidade alfa ela tem 92 resíduos de aminoácidos e a subunidade beta vai ter aproximadamente 145 resíduos de aminoácidos. Sendo que a subunidade alfa ela vai ser sintetizada a partir do DNA presente no cromossomo 6 e a subunidade beta ela é sintetizada a partir da transcrição e tradução no cromossomo 19. E aí, após a síntese dessas duas subunidades, elas são processadas e aí as duas subunidades são dimerizadas e aí vão formar o hormônio do HCG. E aí isso vai responder uma pergunta que ainda não foi feita. Por que o teste de gravidez ele é chamado de beta-HCG? Enfim, como eu já mencionei, o HCG, que é esse hormônio da gravidez, ele tem duas subunidades, a subunidade alfa e a subunidade beta. Só que a subunidade alfa, ela não é exclusiva do hormônio HCG, ela também compõe outros hormônios, como, por exemplo, o hormônio luteinizante, o FSH e o TSH. Entretanto, a subunidade beta é a subunidade exclusiva do hormônio HCG, ou seja, ela só vai ter ali no HCG. Então, é possível nos exames fazer os anticorpos específicos apenas para a subunidade beta, pois vai tirar qualquer tipo de ruído. E aí, consecutivamente, a gente vai conseguir quantificar diretamente esse hormônio HCG no sangue da mulher a partir da subunidade beta. Além disso, esse teste de gravidez, ele pode ser um teste de gravidez que pode ser feito tanto como exame de sangue, né? Ele é um hormônio liberado no sangue, como também na urina, porque o HCG ele também é metabolizado pelo fígado e é eliminado seus resíduos de aminoácidos, a sequência de aminoácidos, na urina. Por isso que os testes de farmácia, eles são com exames de urina, eles não são invasivos, né? Só coleta a urina, coloca a fitinha dentro da urina e aí ele vai, através de um processo de cromatografia, detectar níveis mais elevados do HCG, do beta-HCG, por exemplo. Mas então, quais são os níveis normais de HCG no sangue?
Bem, tanto para homens quanto mulheres não grávidas, esses valores tendem a ser abaixo de 2 unidades internacionais por litro de sangue. E já em mulheres grávidas, esses valores tendem a ser superiores a 25 unidades internacionais por litro de sangue, e à medida que a gravidez vai progredindo, esses níveis vão aumentando. Mas aí, como eu falei ali no início, homens e mulheres. Sim, os homens e mulheres têm níveis normais de HCG. Então, se o homem produz HCG, ele pode positivar um teste de gravidez? Bem, em situações normais, ele não pode, e eu vou explicar um pouquinho mais na frente o motivo pelo qual homens podem aumentar a sua produção de HCG. Mas então vamos ao que interessa. Excetuando casos de gravidez, quais são os casos em que o HCG pode estar aumentado? Bem, como eu falei anteriormente, a gente falou sobre câncer e beta-HCG. E a gente tem que pensar um pouquinho no que é o câncer e no que é uma neoplasia. Mas uma neoplasia, ela é uma doença que ela utiliza de células normais e essas células normais elas foram transformadas. E essas células transformadas, elas podem ter característica das suas células progenitoras, como por exemplo, um tumor de hipófise. Um tumor de hipófise, por exemplo, ele pode produzir muito mais hormônios hipofisários do que a célula normal, porque além de ele ser um tumor, está em proliferação rápida, ele pode produzir ainda mais quantidade de hormônio. Um tumor de próstata, ele vai levar o quê? Ele vai levar o PSA. E aí, quais são os tumores, por exemplo, que vão aumentar o HCG? Bom, o HCG é muito relacionado às células germinativas, né? Às células trofoblásticas. E aí, quando existe tumor nessas células, a gente pode ter um aumento dos níveis de HCG, tanto na mulher quanto no homem. Sendo assim, a gente responde uma das nossas primeiras perguntas. Sim, é possível uma mulher não grávida positivar um teste de gravidez. E eu vou trazer aqui alguns exemplos de algumas doenças ou de alguns tumores que podem elevar os níveis de HCG. E a primeira doença que eu trago aqui é a mole dantiforme ou a gravidez molar, que ela é uma doença trofoblástica gestacional. Ela também é considerada uma doença benigna e ela surge a partir dessas células trofoblásticas da placenta. E essa doença ela surge a partir de quando? Ela pode surgir, por exemplo, quando um ovócito ele é fecundado por 2 espermatozoides, por exemplo. Ela é uma doença considerada rara e ela também é uma doença de caráter benigno. Só que ela produz e ela possui lesões pré-malignas e a partir do acúmulo de alterações genéticas e epigenéticas, essas células da mole dantiforme elas também podem se transformar em uma doença maligna, como, por exemplo, o coriocarcinoma, tá? E aí, só para vocês terem uma ideia, na doença trofoblástica gestacional, na mole dantiforme, vocês lembram que eu falei que os níveis normais de mulheres não grávidas é de 2 unidades por litro de sangue? E que em mulheres grávidas a partir de 25 unidades internacionais por litro de sangue. Na gravidez molar, esses níveis chegam a mais de 100 mil unidades internacionais por litro de sangue. Enfim, é unidade internacional para positivar uns 1.000 testes. Não, 10 mil testes, por exemplo. Então, sim, nesses casos é possível positivar o teste de gravidez devido à quantidade de hormônio produzido durante essa doença, tá? A segunda doença, assim, que eu trago aqui como exemplo, que é também uma das mais conhecidas, é o coriocarcinoma, como eu já havia mencionado. E o coriocarcinoma, ele pode surgir a partir da mole dantiforme, como ele também pode surgir a partir das células pluripotentes da placenta. Então, não seria necessariamente a fecundação do ovócito com 2 espermatozoides, como acontece, por exemplo, na mole dantiforme, né? No coriocarcinoma, que é a doença maligna, propriamente dita, com capacidade de invasão e de metástase. No coriocarcinoma, ele pode surgir a partir das células pluripotentes da placenta. E aí a partir disso a gente entra naquela questão anterior. Homem pode positivar um teste de gravidez? Bem, ele já produz o HCG de forma basal, como eu já falei anteriormente, tá? Mas em situações semelhantes às das mulheres, como por exemplo o desenvolvimento de alguns tumores,
ele também pode positivar um teste de gravidez, né? E aí um dos exemplos que eu trago aqui é o do coriocarcinoma, como eu já havia comentado que ocorre nas mulheres. Nos homens ele é mais raro de acontecer, mas ele pode existir. E ele tem diversas causas também, enfim, eles são células, ele é um tumor de célula trofoblástico e tem algumas mutações que são associadas à proliferação celular nesse coriocarcinoma, como por exemplo as mutações em BRAF e em KRAS, que são proteínas sinases ali relacionadas, por exemplo, à proliferação e progressão de ciclo celular, tá? Além disso, também tem os tumores de testículo, como por exemplo o seminoma, que é um dos tumores de testículo mais frequente nos homens, né? Nesses tumores de célula germinativa. Ele é o tumor de testículo mais frequente. Então, nesse seminoma, por exemplo, ele pode aumentar alguns hormônios produzidos, por exemplo, pelo testículo, como, por exemplo, pode aumentar os níveis de alfa-fetoproteína e também pode aumentar os níveis do HCG ou da gonadotrofina coriônica. E, em geral, 5 a 10% dos homens que estão na doença avançada, estão na doença metastática do seminoma, 5 a 10% desses homens vão ter níveis aumentados de HCG e se fizerem um teste de gravidez, por exemplo, eles vão poder positivar esse teste devido a esses níveis aumentados. Enfim, sabiam dessa que os homens podem fazer um teste e acabar positivando ele? E assim chegamos ao final do nosso vídeo. Se gostaram, deixem um like, se inscrevam no canal para continuar apoiando os nossos conteúdos. Se quiserem mais detalhes ou que eu comente sobre algumas dessas doenças mais a fundo, vão deixando aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de fazer um vídeo novo falando só delas, tá? Porque esse vídeo aqui é um vídeo mais curtinho para falar no geral. Então é isso, pessoal. Um forte abraço e até a próxima aula.